Bom dia, meu nome é José Dorval, sou professor de anatomia da Universidade Federal de Rio Grande. O assunto deste vídeo é medula espinhal. Na imagem à esquerda, a coluna vertebral está em corte sagital, de tal forma que nós podemos visualizar o canal vertebral. E no interior do canal vertebral, a medula espinhal, dividida em 3 regiões. Existe uma medula cervical, em vermelho, uma medula torácica, em amarelo, e uma medula lombar, em verde. Podemos observar que a medula espinhal não ocupa todo o canal vertebral. Ela é a continuação do bulbo no forame magno e se prolonga aproximadamente até L2, com variações que vão de L1 a L3. Ela termina em um cone, o cone medular. Na extremidade desse cone, há a formação de uma estrutura que se prolonga, um fio. A medula espinhal tem 2 dilatações, chamadas intumescências. A intumescência cervical e a intumescência lombar. É difícil definir os limites dessa intumescência, porque essa dilatação se dá de forma progressiva. Pode-se dizer que na medula cervical, ela se localiza na parte mais inferior da medula cervical e se prolonga até o início da medula torácica. A intumescência lombar tem o seu ápice logo no seu início, na junção com a medula torácica. Vai se estreitando e termina no cone medular. Do cone medular para baixo, em direção inferior, nós encontramos apenas raízes nervosas, que continuam emergindo da coluna através dos forames intervertebrais. Devemos notar também que entre uma vértebra e outra emergem nervos espinhais, porque emerge um à direita e o outro à esquerda, em um total de 31 pares de nervos espinhais. Da coluna cervical emergem 8 nervos. 8 pares de nervos cervicais, porque o primeiro par emerge entre o atlas e o crânio, e o último par entre C7 e T1, totalizando 8 pares de nervos cervicais. São 12 pares torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1
coxígeo, totalizando 31 pares de nervos espinhais. Na figura à direita, nós visualizamos uma parte da medula espinhal que fica envolta por membranas chamadas meninges. Essas membranas, no caso dessa figura, foram abertas e rebatidas lateralmente. E que, dessa forma, nós podemos visualizar a emergência de nervos espinhais que perfuram a dura e vão emergir através dos forames intervertebrais. Agora são cortes transversais em diferentes níveis da medula. Existe uma zona periférica de tecido claro, chamado substância branca, e uma zona central em forma de H, denominada H medular, onde existe uma predominância de neurônios, chamado de substância cinzenta. Então existe uma substância branca periférica e uma substância cinzenta mais profunda. Agora uma medula espinhal em corte transversal. Podemos observar novamente a substância branca periférica e o H medular formado por substância cinzenta. E no interior do H, na barra horizontal do H, um canal. O canal central da medula, que corresponde à luz do tubo neural. Observamos também vários sulcos e uma fissura. A fissura é mais profunda que os sulcos. Ela é única, anterior à fissura mediana anterior. Na linha média, posteriormente, nós temos um sulco, o sulco mediano posterior. Dois sulcos posterolaterais e dois sulcos anterolaterais. Esses 4 sulcos delimitam 4 funículos de substância branca. Um funículo posterior, 2 funículos laterais e um funículo anterior. O H medular tem 2 extremidades na frente, 2 extremidades atrás. São as extremidades das barras verticais do H. A extremidade posterior é o corno posterior. A extremidade anterior, o corno anterior. Agora a medula espinhal no interior do canal vertebral. O canal vertebral é formado pela sucessão de forames vertebrais superpostos. Ele é, em realidade, completamente fechado, ou quase completamente fechado, por ligamentos. Restam orifícios laterais. Entre 2 vértebras existe sempre um orifício. O forame intervertebral, onde nós podemos ver emergir o nervo espinhal. 2 nervos espinhais. Um nervo espinhal direito,
um nervo espinhal esquerdo, formado por duas raízes nervosas que se unem, a raiz anterior e a raiz posterior, que após a sua fusão formam um nervo único, denominado nervo espinhal. A medula espinhal está recoberta por 3 membranas, que são as meninges. Agora, a medula espinhal recoberta por essas 3 membranas. A membrana mais interna, em coloração azul na imagem, é a pia mater. Ela é uma membrana muito delgada, aderida à meninge. É difícil retirar a pia mater. Mais externamente, em amarelo, nós temos a dura mater. Essa sim, uma membrana espessa, resistente, que se prolonga e reveste por um determinado comprimento os nervos espinhais. Aderida a essa membrana mais externa, nós temos uma membrana intermediária, a aracnoide, que em realidade se encontra aderida à dura mater. Também é difícil separar a dura da aracnoide. São descritos espaços. Existe um espaço epidural, por fora da dura, o espaço virtual. Ele é preenchido por tecido conjuntivo, por gordura, por vasos. Um espaço subdural, que em realidade é muito estreito. A aracnoide se encontra aderida à dura mater. Mais uma vez, um espaço virtual. Existe uma pequena camada de líquida, muito delgada, entre a dura e a aracnoide. O espaço, de fato, é o espaço subaracnoideu, entre a aracnoide e a pia mater. Nesse espaço, nós encontramos o líquido céfalo-raquidiano, ou líquor. Essas membranas envolvem não só a medula espinhal, mas todo o sistema nervoso central, inclusive o encéfalo. Mais uma vez, a medula espinhal em corte transversal, onde nós evidenciamos as 2 raízes nervosas. Uma raiz anterior ao ventral e uma raiz posterior ou dorsal. É fácil identificar o que é anterior e o que é posterior, porque anteriormente nós observamos uma fissura. Ela é profunda, a fissura mediana anterior. Posteriormente, um sulco, o sulco mediano posterior. E podemos observar aí, nessa figura claramente, um sulco entre o sulco mediano posterior e o sulco posterolateral. É o sulco intermédio posterior. Ele é encontrado apenas na medula cervical. A nível dos sulcos anterolaterais e dos sulcos posterolaterais, emergem radículas nervosas que se unem e formam a raiz nervosa.
A raiz anterior é motora. Os seus impulsos nervosos são eferentes. A raiz posterior é sensitiva ou aferente. Ela leva informações do organismo para o encéfalo, ao contrário da raiz anterior, que leva informações do encéfalo para o restante do organismo. Nos funículos que já foram descritos, que são 4, um funículo posterior, um funículo anterior e 2 funículos laterais, formados por substância branca. Nós temos fibras nervosas. Essas fibras nervosas podem ser de 2 tipos. Ou elas são ascendentes ou são descendentes. Ou seja, os impulsos sobem em direção ao encéfalo ou descem em relação aos órgãos, músculos, ossos. As vias ascendentes são chamadas também de sensitivas ou aferentes. As descendentes, chamadas de motoras ou eferentes. No caso da figura, as vias ascendentes foram representadas em vermelho e as vias descendentes representadas em azul. Isto é tudo por hoje. Nos vemos no próximo vídeo.